Você separa um bebê macaco de sua mãe e o coloca na presença de duas mães artificiais. Uma é feita de uma estrutura de metal na qual encaixamos uma mamadeira. A outra não tem mamadeira, mas está revestida de uma pelúcia macia. Bom, o bebê macaco, quando fica assustado, prefere ir para o colo da mãe de pelúcia, mesmo que seja a outra que lhe deu o alimento. Temos aqui um exemplo típico de experiências feitas por psicólogos que se dedicam ao estudo do comportamento. No programa de hoje, trataremos da questão do inato e do adquirido. Em seguida, vamos examinar certos comportamentos sociais para finalmente nos perguntar o que faz com que as pessoas trabalhem. Versão brasileira BKS. Por que será que as meninas brincam com bonecas e os meninos parece que preferem brincar com os caminhões? Embora a questão pareça simplista, muito se escreve ao seu respeito. Ainda hoje é muito difícil de estabelecer em que medida a diferença entre o comportamento dos homens e das mulheres é genético e em que medida é o resultado de um condicionamento social. De modo geral, a questão do inato e do adquirido apaixona os psicólogos há muito tempo. Como é difícil fazer experiências com seres humanos, os psicólogos procuram modelos animais. E eles descobrem coisas surpreendentes. Por exemplo, nós sempre acreditamos que a ligação entre o filho e sua mãe biológica fosse totalmente inata e instintiva. Bom, parece que não é o caso. Entre os patos, o filhote estabelece uma ligação com o primeiro alvo móvel que aparece. Pouco importa que seja sua mãe uma pata de madeira ou um ser humano. E esta ligação, essa impressão, como chamam os psicólogos, determina seu comportamento adulto a tal ponto que ele continua a preferir essa mãe falsa à sua verdadeira mãe. Há uma grande diferença entre o que se passa com os patinhos e o que se passa com os seres humanos. É evidente que quanto mais subimos na escala da evolução, mais inevitável é o papel do aprendizado. Concorda-se hoje que o comportamento de um animal depende às vezes de sua bagagem genética e do meio em que ele vive. Algumas vezes, certos aspectos do comportamento se manifestam espontaneamente, sem que tenha ocorrido nenhuma experiência ou prática. Por exemplo, as aranhas jovens tecem sua teia com tanta facilidade quanto as mais velhas. Os pintinhos, logo que saem do ovo, começam a ciscar em redor e conseguem bicar grãos de cereais. Tais observações levaram os etologistas, cientistas que estudam o comportamento animal, a postular que estes comportamentos estereotipados eram geneticamente programados, isto é, inscritos no patrimônio hereditário da espécie. Com efeito, todos os representantes de uma mesma espécie têm naturalmente estes aspectos do comportamento. Além disso, cada espécie animal possui um repertório destes comportamentos inatos ou instintivos. Nas espécies menos evoluídas, como os insetos, os peixes e os pássaros, predominam os comportamentos inatos. Em compensação, nos mamíferos, que são os únicos a possuir o neocórtex, a camada superior do cérebro, a parte dos comportamentos adquiridos, é muito maior. A extraordinária capacidade de aprendizagem do homem, que é a espécie mais evoluída dos mamíferos, é um exemplo surpreendente. Contudo, os pesquisadores também descreveram certas atividades inatas próprias do bebê humano. Desde o nascimento, nota-se que os olhos e a cabeça do bebê se viram juntos na direção do som de um sino ou da voz humana. Os movimentos para agarrar dirigidos aos objetos que estão no campo visual aparecem apenas 1 hora depois do nascimento. E esta sequência gestual é muito comparável àquela efetuada por um adulto. Durante muito tempo,
O comportamento instintivo foi exclusividade dos etologistas, enquanto que os psicólogos se interessaram mais pelos mecanismos de aprendizado. O aprendizado se define como uma modificação relativamente permanente do comportamento. Esta modificação resulta da experiência ou da prática. A forma mais fundamental de aprendizado é o aprendizado associativo. No decorrer do aprendizado associativo, o indivíduo aprende que certos acontecimentos tendem a ser associados ou ligados. Os psicólogos distinguem duas formas de aprendizado associativo: o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Foi Ivan Pavlov, um fisiologista russo, que fez a primeira demonstração do condicionamento clássico. Pavlov constatou que, mostrando carne, os cachorros começam a salivar. Pavlov então associou à apresentação da carne o som de um sino que normalmente não produz ao cachorro nenhuma resposta particular. Esta associação, repetida várias vezes, fez com que os cachorros começassem a salivar ao som do sino. Pelo condicionamento clássico, o bebê humano aprende, por exemplo, que a presença da mãe ou da mamadeira está associada à refeição. Às vezes, basta vê-las para que se acalme a impaciência do bebê esfomeado. As fobias são medos intensos que podem se estabelecer da mesma maneira que outras respostas aprendidas por condicionamento clássico. Assim, o indivíduo que viveu uma experiência traumatizante com um cachorro poderá sentir um pavor intenso apenas ao ver um cachorro. O cachorro, que no começo era um estímulo neutro, provoca daqui em diante um medo intenso por um condicionamento do tipo clássico. Outra forma de aprendizado associativo, que desempenha um papel considerável na vida cotidiana de todos os seres humanos e de inúmeros animais, é o condicionamento operante. O psicólogo americano Frederick Schuyler elaborou uma experiência de laboratório que ilustra este fenômeno. Ele introduziu numa gaiola um rato esfomeado. Este último aprendeu a se apoiar numa alavanca mecânica, pois cada vez que ele repetia este comportamento, era